A tentativa de blindagem dos ministros do STF pelo boca de saco do capeta, o Gilmar Mendes, foi tão agressiva ao Senado, que até o Al-Chorume reclamou e diz que vai combater essa injustiça, eu fiz aspas porque ele não está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com o Estado Democrático de Direito, esse outro parasita, ele não está preocupado, de forma alguma com a Constituição. A única coisa que o fez realmente se levantar e achar ruim, querer brigar, querer, vamos dizer, enfrentar Gilmar Mendes e o STF foi por causa que ele vai perder poder, ele vai perder poder e ele vai perder também as negociações com o STF. Então ele, o Gilmar Mendes blindando o STF, o Senado pode fechar as portas. Pode fechar as portas. Ou ficarem só fazendo discursinho, parando para o café, recebendo o salário e fazendo discursinhos. Porque legislar, essa turma só legisla mesmo em causa própria. E agora nem isso eles vão conseguir fazer, porque o STF já está legislando, já está blindado, E a coisa é tão séria que até o PT está sentindo. Porque o próximo a ser descartado vai ser esse desgoverno desse cachaceiro pinguço de 9 dedos com a sua trupe de ladrões. Então a coisa, ela pegou um fogo tão grande que até este parasita de Estado, que é conivente ou foi conivente com tudo que o STF fez até agora, protegendo ministros de pedidos de impeachment, assim como ele, o Capacheco também, agora viram que o gênio extrapolou. Ele não só saiu da garrafa, como ele também quebrou a garrafa, então é impossível voltar ele para o local. Então vamos ver o que essa tralha, o que esse traste tem a falar. Eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. Poder o qual ele entregou para o STF, de mãos beijadas e de joelhos. Mas com muita serenidade, com muito equilíbrio institucional, com muita altivez, conclamando ao Senado da República, a Casa da Federação, para que todos nós possamos cumprir o nosso papel constitucional na condição de poder legislativo e, mais do que falarmos, legislarmos do ponto de vista institucional, que é o que nos cabe. Coisa que há muito tempo eles não fazem. Uma fala muito tranquila, à altura da presidência do Senado, para as manifestações que recebi durante toda a manhã de hoje, de senadores e senadoras que, de fato, indignados e perplexos com mais uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão monocrática, tá? A coisa ficou tão feia que em seguida desse vídeo, vocês vão ver a gazela saltitante do Randolph Rodrigues, o maior capacho de STF do planeta, achando ruim, de tão feio que foi a coisa. Então, numa decisão monocrática que ele está falando, o Gilmar, ele blindou o STF e jogou o Senado na lama. E com uma decisão monocrática, eu sei que você vai deixar um like nesse vídeo e vai comentar aí, Senado de joelhos. Tentando usurpar as prerrogativas do poder legislativo. Já fez isso há muito Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação
o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos. Pois é, já não devia existir mais decisões monocráticas no STF, né? Embora a gente sabe que ali é um conluio, né? Ali, infelizmente, dali, de onde se menos se espera é de onde não vem nada mesmo, né? Então, vai colocar em votação essa decisão do Gilmar entre os dias 12 e 19, se não me engano. Então, se eles querem fazer alguma coisa, eles vão ter que correr. Hoje é dia 4, mas esse vídeo está saindo dia 5, né? Então, eles vão ter que correr. Inclusive, a única saída que eu vejo para poder acabar com isso é o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Tá? Se a ideia dele, o voto monocrático, a decisão monocrática é dele, então até que seja pautado e aprovado pelo STF, que se impeache, né, que tire o ministro Gilmar Mendes. Da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva. Mas não há reciprocidade. Essa palavra que ele falou, eu também não vou conseguir falar. Hoje tá difícil, hein? Hoje tá complicado falar as palavras complicadas. Eu acho que eu gastei meu português todo esses dias, né? Então, não é recíproco. Não é, tá? Não é por quê? Porque a gente vê, né, o Senado de joelhos pro STF e o STF que se dane o Senado. E que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. O que acontece é que o Gilmar, dessa forma, ele reescreve o código, a Constituição. E as únicas pessoas que podem reescrever a Constituição é o Congresso e o Senado. Ele simplesmente pegou e falou assim, não, eu não quero mais que isso aconteça. E colocou em pauta. Colocou em pauta, não, desculpa, né? Decidiu da cabeça dele, né? Fez o voto monocrático dele e que se dane essa turma aí. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Só essa decisão monocrática do Gilmar Mendes já é motivo mais suficiente para o seu impeachment. Tá? Para tirarem ele dessa cadeira. A lei magnífica vai pegar ele, né? Então ele está se blindando. Inclusive ele separou da esposa para poder proteger os bens. Ele separou da esposa para falar que não mora mais com ela. Ele passa os bens, né, do IDP, que é o Instituto da Dupla Penetração no Brasileiro, né, para o nome dele e fala, não, ela não tem nada a ver.
Ela não tem nada a ver. Nós não estamos juntos mais. Ela ganhou de mim esses bens e não é mais meu para poder blindar. Mas nós estamos de olho e vamos falar que sim, ela tem que tomar uma Magnitsky também. Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Então ele está chamando a galera aí para acelerar esse tipo de voto e, logicamente, cortar o Moraes. Ou seja, ele está querendo enfrentar o STF, mas não quer enfrentar diretamente. Ele não quer empichar, né, o Moraes, ele não quer empichar, mesmo sobrando motivos, o Gilmar Mendes e o Moraes e o Dino, entre outros. Então, ele é um covarde. Mesmo ele enfrentando, né, o STF, ele é um covarde e não vai ter coragem de forma alguma de enfrentar da forma que deveria enfrentar. E agora vocês vão escutar, né, a esquerda na voz de Randolph Rodrigues, a gazela saltitante, que nem do PT, né, contra isso. A coisa é tão séria que os primeiros a reclamarem foi a direita, né, no vídeo de amanhã. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que a direita está fazendo. Então, ontem, eu mostrei no vídeo de ontem, se você não viu, assiste lá, né? O pacote de maldades, né? Essa semana do STF. Hoje eu estou mostrando como o Al-Chorume quer combater, né, o STF, e não vai dar isso em nada, tá? Já adianta vocês, e a repercussão na esquerda na voz do Randolph Rodrigues. E amanhã, no vídeo de amanhã, nós vamos ver a repercussão na direita, pela voz de Gustavo Gayer. Então vamos lá. Ora, se o mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão, não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta e qualquer denúncia sobre ela. Ou seja, ele está falando que até o presidente pode ser empichado. Por que essa porcaria de ministro de STF não pode ser? Em segundo lugar, o artigo 52 da Constituição diz que é atribuição deste Senado Federal. É atribuição desse Senado Federal processar e julgar quaisquer ministros e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas como vocês não fizeram isso há tempos atrás, acabou o poder de vocês, né? Se vocês tivessem feito tudo da forma que devia ter sido feita no seu tempo, não teriam esse problema. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição. Ou seja, nós sempre lambemos as botas e os bagos dos ministros, mas agora... respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento. Porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento como este,
É importante termos, à frente daqui do Senado, Vossa Excelência, para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio este, com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido. Presidente, há algum tempo, foi votado aqui no plenário, Vossa Excelência, inclusive, defendeu, e muito bem o fez, a proposta de emenda constitucional número 8. Foi aprovada aqui pelo plenário do Senado, e na época eu votei contrário. Se hoje ela tivesse a voto novamente, eu estou fazendo isso como autocrítica e procurando me redimir. Se hoje ela tivesse colocado a voto novamente, eu subscreveria, não só subscreveria, como votaria favoravelmente. Eu acho que o melhor encaminhamento é, nesse instante, essa proposta, que foi uma decisão correta, avalio isso hoje, da parte desse Senado, ser votada o quanto antes pela Câmara dos Deputados. Acredito que a esse instante, nesse momento, é a melhor resposta que pode ser dada. Pra vocês terem uma ideia, né? Até a esquerda está preocupada, porque enquanto estava perseguindo apenas bolsonaristas e pessoas de direita, estava maravilhoso. Mas a partir do momento que começou, né, a colocar em risco até a presidência da República, aí eles estão assustados. Aí eles viram o que eles criaram. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem a sinetinha para não perder vídeo nenhum, curtam esse vídeo, comentem, nem que seja um oi para o vídeo ganhar relevância e ser entregue pela plataforma para mais pessoas e, logicamente, compartilhem esses vídeos, né, nas suas redes sociais, nos grupos de Face e nos grupos de Zap. Então, amanhã nós continuamos essa saga que o Gilmar Mendes despertou no Congresso Covarde. Até o próximo vídeo. Quer comprar com segurança, preços baixos, cupons especiais de desconto e frete grátis numa pancada de produtos? O nosso canal ele é associado tanto da Amazon como da Shopee. Na descrição desse vídeo você vai encontrar os links que vão direcionar você ou para a Amazon ou direto para a Shopee. Você vai poder fazer as compras para você, para o seu lar, para presentear alguém que você ama com descontos especiais. E se você quiser apoiar esse canal de outra forma, nós temos aqui o Pix do Apoie. É só você pegar, abrir a sua câmera e apontar direto para esse QR Code. Pode ser qualquer quantia e eu já vou ficar muito agradecido. Tem também o número do Pix na descrição desse vídeo. E para você que ficou comigo até o final, muito obrigado, né? Que Papai do Céu possa abençoar o coraçãozinho, o lar e os familiares de cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ligar a sinetinha, pois posto vídeos diários em horários aleatórios e, né, não deixe de curtir, compartilhar e também comentar para poder ajudar no engajamento deste canal. Até o próximo vídeo. Fui!